Estou aqui com o Luiz Tonizzi, um prazer recebê-lo, presidente do Latam da Qualcomm. A Qualcomm lançou recentemente iniciativas para apoiar startups no Brasil e no México com relação à AI. Que aprendizados esse contato direto com esse ecossistema tem trazido e como isso influencia a atuação da empresa nessas regiões especificamente? A gente acredita que a gente tem um papel importante na fomentação de tecnologia, no fomento à tecnologia. Então, você ativar as startups, os desenvolvedores, é super importante, porque no final é sobre como você usa a tecnologia, como você emprega a tecnologia naquele determinado negócio. Então, a gente tem aqui no Brasil várias empresas, a gente tem um catálogo aí, mais ou menos de 12 empresas no Brasil, onde nós somos investidores dessas empresas. Mais que isso, nós somos âncora do Fundo Nacional de IoT, onde, junto com o BNDES, onde, obviamente, se aparecer aplicações de AI com IoT, eles podem se candidatar também. E a gente sempre está olhando, né, oportunidades no mercado, que são oportunidades que sempre têm duas teses. Uma é se ele é um investimento estratégico, ou seja, como venture, você olha e fala, não, esse negócio faz sentido. Ou um investimento estratégico no sentido de desenvolver alguma tecnologia nossa, né, escalar alguma tecnologia nossa. E aí a gente acaba fazendo alguns investimentos nesse sentido. Nós recentemente também, vai fazer menos de um mês, compramos uma empresa chamada Arduino. Acho que várias pessoas, garotos, mexeram no Arduino. Arduino é aqueles protótipos, você via que vendia até em banca de jornal, na minha época, né? E hoje ele também é amplamente divulgado. Só para você ter ideia, o Arduino tem 37 milhões de desenvolvedores no mundo. E eu acho que tudo isso e também esse impulso da inteligência artificial tem empurrado e impulsionado também a questão de infraestruturas de data center, né? Então, isso tem tido um impacto enorme nos investimentos nesse setor. Como é que você vê essa questão do Brasil nesse ecossistema com relação à infraestrutura necessária para poder comportar todos os investimentos e expectativas que hoje estão vindo com a inteligência artificial? A quantidade de data center no Brasil é menor do que de um estado nos Estados Unidos. Então, a gente ainda tem muito caminho a percorrer com relação ao uso de infraestrutura de AI e criação de infraestrutura de AI no Brasil. A gente acredita nesse modelo híbrido, a gente acredita que vai ter os grandes data centers, você vai ter os pequenos data centers, você vai ter o que a gente fala de edge data center, mas o Brasil está começando a trilhar o seu caminho e eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. E muitos players do mercado imobiliário ainda veem a AI com uma certa reticência, né? Então, como é que você vê os riscos de ou você ficar muito para trás, né, nessa corrida por esse tipo de tecnologia, ou também adotar de uma forma precipitada, sem muito planejamento, etc. Eu acho que esse é o principal ponto que eu vejo no mercado imobiliário com relação a tecnologias que vêm impactando o mercado, que é um mercado que historicamente demora um pouco mais para captar essas tecnologias, né? É o que eu sempre falo, tecnologia é meio, tecnologia não é fim. Você não é obrigado a adotar uma tecnologia. A tecnologia ela existe para resolver algum problema seu, né, e trazer alguma vantagem. O meu ponto é, você tem que ficar antenado, porque se alguém fizer e você não fizer, você vai ficar para trás. E alguém vai fazer. Você tem que olhar o que está dentro do seu mercado, quais são os problemas que você quer resolver, quais as eficiências você pode trazer, e aí olhar como você aplicar as tecnologias dentro dos problemas que você quer resolver. E, de novo, às vezes você também não pensou nos problemas, porque a gente sempre pensa na curva de usar tecnologia para aumentar a receita ou para diminuir custo. Mas, às vezes, existe business, e eu dei vários exemplos, inclusive, que não estão literalmente ligados ao seu negócio, mas a partir do momento que você, por exemplo, mercado de segurança, a partir do momento que você coloca a tecnologia, você ativa uma série de outros mercados e uma série de outras receitas que você não estava acostumado a olhar antes, né? Então, se você olha o seu negócio como você sempre olhou, você pode perder essas oportunidades também. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é ficar atento, né? Ficar atento porque existe muita oportunidade com o uso da inteligência artificial. Eu acho que um exemplo que você deu foi esse, né? Às vezes a gente está falando aqui de mercado imobiliário, mas efetivamente você melhora algum item de segurança. Ou trânsito. Trânsito. O sistema de garagem. Imagina o nível de automação em garagem, usando visão computacional. Tem a tese de segurança gigante dentro do mercado imobiliário.
Tem um monte de coisa, sabe? Que aí tem a ver com segurança, que aí tem a ver com seguro, que aí tem a ver com patrimonial. Tem muita coisa aí para ser analisada. Tem alguma área no mercado imobiliário que você destacaria do potencial uso da inteligência artificial, seja no CRM, seja na obra, relacionamento com o cliente? Uma é essa parte de câmera, com visão computacional, né? Enfim, imagina que a câmera nada mais é que um olho, e aí você vai estar trazendo toda aquela informação do olho para o cérebro. E a partir do momento que você pode para o cérebro, você pode tomar qualquer ação. Então, tem muita coisa olhando nesse sentido, né? De novo, desde segurança até atendimento ao cliente. E terceiro, a parte de robôs, né? Como você pode fazer um primeiro atendimento mais personalizado. E no final, pelo menos o que eu sempre falo, eu não compro nada sem falar com uma pessoa física, né? Uma pessoa que eu digo humana, não física. Mas eu acho que você tem uma série de informações que não necessariamente o humano... Você pode começar a ser alimentado antes de o humano dar aquele último atendimento. Eu acho que se explora pouco. Eu nunca, por exemplo, sempre vejo chat and robot, é o máximo que eu vejo com um contato de WhatsApp. Mas eu não vejo esse mundo realmente no mundo digital. Agora você vê um pouco, você vai comprar algum apartamento, o cara te manda a visão de óculos, mas eu acho que tem um caminho ali, sabe? Até para acompanhar a obra, mas e se eu tivesse uma câmera com inteligência artificial para acompanhar a obra, entendeu? Enfim, eu estou pensando assim em coisas, não sou do setor, mas eu fico pensando em coisas que a gente está fazendo em outros setores. Eu estava vendo, a gente estava fazendo um capacete com câmera, né? Um body cam nos trabalhadores, nas obras, ver performance deles, traqueamento de volume de material na obra por visão computacional. A gente faz contagem de metal hoje, sem passar só para você ter ideia, algumas indústrias de mineração, por exemplo, o caminhão está passando, eu já sei quantos quilos tem, não preciso nem passar na balança, só por volumetria. Então, assim, são coisas que eu olho e falo assim, eu não sei quanto está sendo usada isso no setor de construção e de real estate de uma forma total, mas tem muita oportunidade. Gerenciamento de capital, gerenciamento de performance de trabalhador, sem ter um humano, inclusive, fazendo a verificação, né? É puramente estatístico e matemático, né? Exato. Toda vez que existe um dado e algo objetivo, você pode substituir por uma inteligência artificial. Exato. Como que você, da área de tecnologia, avalia esses fóruns como o GRI Instituto proporciona, né, tanto de real estate como de infraestrutura, mas nesses mercados e você poder participar desse tipo de ambiente, de fórum e ter contato com os principais decisores dessa indústria. Como é que você vê essa relação? Olha, excelente por um motivo. A gente cria tecnologia que tem que ser horizontal, mas a gente não entende dos negócios, a gente entende de tecnologia, tá entendendo? Eu não entendo de mineração, não entendo de real estate, de empresa de energia, não dá para você querer entender de tudo, você não é especialista. Então esses fóruns eu acho que aproximam exatamente para você entender quais são as dores, os problemas, as oportunidades, trazer os setores que podem aportar valor, né, como um todo. Então eu gosto muito desses fóruns por esse sentido, entendeu? Para aprender mesmo. Tudo bem, eu tenho um monte de tecnologia que pode fazer um monte de coisa, mas qual é o caso de uso para aquele setor? Que, de novo, tecnologia é meio, não é fim. Então, esse tipo de fórum é bastante motivador nesse sentido.